Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. Estamos chegando nos 100 episódios. Logo, logo estaremos chegando a 100 entrevistas realizadas neste ano de 2020. Hoje temos um convidado muito especial, falando diretamente da Austrália, da cidade de Perth, que é o William Natel. William é administrador, pós-graduado em liderança estratégica de negócios pela SPM, tem especialização feita lá na Austrália em International Business e está fazendo uma outra especialização em Leadership Management. Para conversar junto comigo com o William, está aqui a Alessandra Fraga, que é empreendedora, consultora de imagem, é da coordenação nacional da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, a pandemia chegou, colocou nossos negócios e as nossas vidas em xeque e nos perguntamos o que vamos fazer. Aí, Ana Paula, eu e Rogério criamos esse espaço, um espaço para criar, para conversar, para trazer dicas e formas e possibilidades para a gente sair desse momento melhor. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que é para todos. E também convidamos a você que está nos assistindo ou nos ouvindo por meio deste vídeo a assistir e a ouvir os podcasts dos outros entrevistados que trazem muitas ideias inovadoras que complementam e auxiliam a todos a passar por este momento de uma melhor forma e até mesmo com o menor prejuízo possível. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou professor de pós-graduação, tenho 9 livros editados, trabalho com consultoria há mais de 25 anos, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e tenho a felicidade de reencontrar uma pessoa muito querida, um jovem que resolveu mudar para a Austrália e já faz bastante tempo que estás vivendo nesse fuso horário aí de mais 11 ou 12 horas à frente. William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Ana e Alessandra. Muito obrigado pelo convite, eu fico lisonjeado pelo convite do Rogério. Quando eu recebi a mensagem dele, eu até fiquei muito contente e espero poder contribuir com um conteúdo bacana para esse canal, né, que é muito importante. Inclusive, assisti vários dos vídeos já publicados e eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo pode ajudar muitas pessoas que estão aí no Brasil, que estão na Austrália, que estão ao redor do mundo. E sim, estou aqui já na Austrália há 4 anos já. Atualmente estou em Perth, mas na verdade isso vem muito com o que a gente vai conversar em seguida. Eu sempre morei em Melbourne, que é no estado de Victoria, então por causa da pandemia eu acabei mudando para cá. Então é mais uma das coisas que a gente vai comentar aí ao longo do nosso bate-papo. Mas legal, novamente, muito obrigado pelo convite. Muito bom. William, evidentemente, para todos nós, a transformação está sendo importante e estamos todos sofrendo os efeitos. Aqui no Brasil, dependendo da região, está se alternando um momento de reaquecimento das atividades e queda da pandemia e dos casos novos, com aumento dos casos e diminuição da atividade. Então, isso está se alternando ao longo desse ano de 2020. Aqui na região sul, em Porto Alegre, onde a gente está fazendo essa conversa, a gente está vivendo um momento onde a atividade está retomando e os casos estão caindo. Comenta, por favor, um pouco a respeito da Austrália e da tua vivência nesse período, né, desde que surgiu aí o processo de pandemia na Austrália, o que aconteceu, por favor. Então, vamos lá, vamos por partes. Eu sempre morei em Melbourne, né?
desde que eu cheguei aqui na Austrália. E lá em março, quando a pandemia de fato estourou, né? Melbourne, por ser uma cidade populosa da Austrália, como se fosse uma São Paulo da Austrália, Melbourne e Sydney, eles acabaram demorando muito para tomar uma decisão do que fazer sobre a pandemia, se fechava, se continuava. Então, assim, às vezes é até importante comentar isso, porque a gente tem a noção de que países desenvolvidos, as coisas funcionam perfeitamente, tudo dá certo, e não é bem assim. Aqui também nós tivemos muitos problemas com relação à pandemia, só que aqui tem uma pequena diferença, que aqui os estados, eles têm um poder, não sei se no Brasil também teria, e por causa do nosso governo não funciona, mas aqui os estados, eles têm um poder de tomar uma decisão referente ao seu estado. O que aconteceu? Lá em março, seguida que a pandemia começou, para o final de março, início de abril, Perth, aqui que é no Western Australia, eles fecharam as borders. Então eles foram o primeiro estado a fechar as portas. Ninguém entra, ninguém sai. Obviamente, como se você é cidadão, você tem o direito de ir e vir, né? Então você pode retornar, porém tinha que ficar 14 dias em quarentena e tal. Então foi o estado que primeiro como é que eu posso dizer, atingiram um número menor de casos, e é o único estado da Austrália que a vida já voltou ao normal há pelo menos uns 3, 4 meses atrás. Então, que não existe mais lugares fechados, que não existe mais o lockdown, vamos dizer assim, né? E Melbourne demorou muito tempo. E, obviamente, por ser uma cidade muito mais populosa, foi mais difícil de controlar os casos. Então, fechou, as coisas tudo fecharam em março. Foi por isso um dos motivos que eu acabei mudando para cá, porque eu perdi meu emprego, entre aspas, né, em março, e eles não abriram até hoje. Então, já se passaram aí quanto tempo? Então, essa foi uma das maiores mudanças, eu acho que eu passei aqui ao longo desses 4 anos que eu tô. E eu trabalhava em 2 empregos, né, um emprego fixo e um outro segundo emprego que eu tinha, que eu trabalho também numa das maiores empresas de eventos, acho, da Austrália, sem dúvida é a maior empresa de eventos da Austrália, que faz geralmente eventos internacionais, como a Fórmula 1, o Australian Open, que é o de tênis, as corridas de cavalo, que aqui são bem famosas, né? Então, chegou março e a Fórmula 1 foi cancelada, que é um evento que gira mais de bilhões de dólares. Não é um evento pequeno, é um evento gigantesco que, né, pessoas do mundo inteiro mudam para cá, ficam aqui durante esse período, essa semana, né, que é uma semana inteira de evento. E aí, simplesmente não teve mais o evento, né? E consequentemente, outros eventos passaram a não acontecer. E aí, pessoas da área de hospitality, que é onde eu trabalho, sofreram bastante. Aí o impacto veio bastante, porque muitas pessoas perderam seus empregos. Eu vi muitos amigos meus voltarem para os seus países, inclusive para o Brasil. Muitos brasileiros acabaram voltando para o Brasil, né, porque não conseguiram se manter aqui, porque aqui na Austrália, se você trabalha, você tem uma qualidade de vida muito boa, mas se você não trabalha, é muito caro para se manter, né? Então, isso foi uma das maiores mudanças que aconteceram aqui. Muitas pessoas foram afetadas, muitos lugares foram fechados e ainda estão fechados. Para nós, como estudantes internacionais ou pessoas de outros países, foi um pouco mais complicado porque o governo não deu auxílio algum, como muitas pessoas às vezes até pensam que tá morando num país, né, de primeiro mundo e que vai tudo vai funcionar. Não funcionou dessa forma. Cidadão, obviamente, eles foram auxiliados com uma quantia bem significativa, em torno de $1.500 a cada quinzena. Então é tranquilo, esse valor é mais do que o suficiente para sobreviver a uma pandemia, né? Agora, estudantes internacionais, pessoas de fora, né, não tiveram acesso a esse benefício. A única coisa que a gente pôde
acessar foi o nosso, seria, vamos dizer assim, a aposentadoria, o INSS, vamos dizer, que a gente pôde fazer o resgate desse valor por causa da pandemia. Foi a única coisa que o governo australiano liberou para estudantes internacionais, pessoas de outros lugares. Então foi bem complicado mesmo, foi uma fase assim que foi bem triste assim, porque muitas pessoas tiveram que ir embora e não conseguiram se manter. William, essa questão nessa área de hospitality e eventos no mundo inteiro sofreu muito fortemente. Aqui no Brasil, gradativamente está retomando. É uma área que também para nós três, tanto para a Alessandra, como para a Ana Paula, como para mim, nos afetou, porque todos nós estamos envolvidos direto ou indiretamente com essa questão também. Mas tu falaste que tu estás fazendo um pós-graduação em Leadership Management. E a gente sabe, eu sou professor de pós-graduação, a gente também viu as faculdades e as universidades tendo que se adaptar e transformar a forma de fazer os seus encontros com os alunos. Como é que está sendo na Austrália essa questão? Então, aqui no estado onde eu tô, as aulas acontecem normais, porque já tudo voltou ao normal. Porém, em Melbourne, que é a cidade onde eu resido de fato, as aulas ainda estão acontecendo online, né, pelo Zoom, pelo outros aplicativos. E sim, tiveram que se reinventar, porque, né, a questão do distanciamento social não permite que as pessoas fiquem numa sala de aula e isso, né, para acompanhar presencialmente as aulas. Então, hoje eu estou estudando online também. Também tive que me readaptar a isso, a me reinventar nesse sentido. Esse foi o principal impacto assim no estudo de forma geral na Austrália. O que é bem importante ressaltar, Rogério, porque o ensino, isso até uma linha tênue, porque o ensino na Austrália o segundo maior PIB da Austrália vem do ensino. Então, são muitos estudantes do mundo inteiro que vêm para cá e estudam. Isso foi até gerou um motivo de revolta, porque nós, entre aspas, né, estudantes internacionais, somos os que mais contribuem para o país, e quando o país teve esse problema, eles não nos respaldaram da mesma forma, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o governo incentivou as pessoas a voltarem para os seus países, e depois de 2 meses que deu uma melhorada, eles começaram a dizer que a gente poderia voltar para cá, né? As pessoas que forem embora poderiam voltar, que eles facilitariam para voltar. Então, só um parênteses, assim, com relação a isso que aconteceu, né, no ramo de estudos, assim, universidades e cursos, enfim. Deixa eu convidar para te fazer algumas perguntas e comentários também a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Microfone. Pronto, agora deu certo. Gratidão, Rogério, e gratidão, William, por ter aceito o convite de estar aqui conosco, conversando e trazendo todas essas informações daí de como funciona deste país, e para a gente também ter uma noção, como tu bem trouxeste no início da tua fala, que a gente sempre olha para o Brasil como um lugar ruim, só enxerga as coisas ruins e acha que nos outros lugares será melhor. A grama do vizinho, né, é sempre mais verde, é sempre mais bonita, mas quando a gente está vivenciando, é que a gente começa a se deparar com situações e sentir até falta do nosso país, mas a gente compreende que a questão de oportunidades também tem as suas diferenças, né? E falando um pouco da tua vivência aí, como é para ti viver em um outro país? Como você se sente emocionalmente? O que você faz para fortalecer as suas emoções, para que você continue vivendo longe da família, vivendo essas situações sozinho? Porque isso é um impacto emocional muito grande, porque uma coisa é quando você está vivendo em um outro país e está dando tudo certo, ainda existe toda essa questão da saudade, de não estar no seu país, porque a gente em outro país vai ser sempre estrangeiro, por melhor país que seja, e acontecendo algo, uma situação tão forte dessa forma, abala o psicológico, o emocional. E como foi para ti emocionalmente vivenciar isso? Como tu se fortaleceu
para poder continuar e pensar em possibilidades e estratégias até mesmo de mudar de local para tentar uma possibilidade maior e melhor do que você estava vivendo na cidade que você estava? Exato. Ótima pergunta. Então, eu acho que assim, ó, bom, se fosse pela minha família, pela minha mãe, eu já teria voltado, né? Que Imagino. a família sempre quer a gente por perto, né? Minha mãe sempre fala, ó, tu não precisa estar aí, tu pode voltar, porque tu tem casa, tu tem tudo. Enfim, mas a gente sabe que a gente tem a nossa vida para, né, os nossos planos, os nossos objetivos. Eu acho assim, um ponto bem importante, Ana Paula, que tu trouxeste, é a questão da... Eu fui capaz de me reinventar e me readaptar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu vi muitas pessoas sofrerem muito com essa pandemia, que, né, que as pessoas perderam seus empregos e tal. Só que eu acho que a gente precisa cada vez mais ter a capacidade de se reinventar. Eu acho que assim, a gente não pode ser dependente de um trabalho só, a gente não pode ser dependente de uma atividade só. Eu não posso ser o Rogério somente professor. Eu tenho que ser o Rogério consultor, professor, palestrante, sabe? Eu preciso ter outras fontes, não somente de renda, mas de sobrevivência de forma geral. E eu acho que as pessoas, de certa forma, elas esqueceram disso e aí ficaram talvez totalmente dependentes dos seus empregos, e aí quando perderam seus empregos não sabiam para onde correr. E tem a questão muito do seu planejamento financeiro também, né? Porque eu acho que quando o teu lado financeiro ele é afetado, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Então, eu perdi, entre aspas, né, o meu emprego, que fecharam as portas, em março. E graças a Deus eu tive um planejamento financeiro no sentido de tipo, bom, eu posso sobreviver durante algum bom tempo sem estar trabalhando. E quando a pandemia aconteceu, todo mundo achava que ia ser, sei lá, 2 semanas de fechamento e daqui a pouco a gente volta. Então, eu fiquei em casa, né, falando com a minha família o tempo inteiro, para dar um gás, né, porque realmente eu sou uma pessoa muito ativa, eu trabalho desde os 16 anos. Então, para eu ficar na situação de estar em casa todos os dias, foi muito complicado. O transtorno foi muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Eu sabia que morrer de fome eu não ia, mas a questão psicológica de acordar todo dia e não ter o que fazer atrapalha bastante. Mas aí vem a questão do planejamento, né? Eu fiquei o primeiro mês sem trabalhar porque meus 2 empregos, né, ficaram mantendo contato. Talvez a gente vai abrir, talvez a gente vai voltar, talvez. Fiquei tranquilo. Aí chegou o segundo mês, a mesma coisa. Só que daí eu comecei a pensar assim, bom, para aí, eu não posso ficar dependente de uma coisa que eu não sei até quando vai, sabe? E aí, graças a Deus, eu tinha um planejamento financeiro que eu fui capaz de me sustentar durante esse período. Mas eu também não queria ficar, de certa forma, gastando minhas economias ou enfim, aquela reserva de emergência que a gente sempre tem que ter, né? Muita gente não tem, muita gente sofreu porque não tinha. E eu acho que isso é muito importante cada vez mais as pessoas terem esse seu planejamento financeiro bem alinhado para casos como esse, porque imprevistos eles acontecem. A gente só não sabe quando, mas eles vão acontecer, né? Então, quando chegou no segundo para terceiro mês, eu pensei assim, bom, agora eu vou seguir o meu caminho para o que der e vier, e se eu tiver uma outra oportunidade de trabalho, eu vou fazer o que for possível. E aí veio a questão do networking também, que eu conhecia pessoas aqui e tal. Aqui a situação estava melhor, e aí contatei essas pessoas aqui e apareceu uma oportunidade, eu falei, bom, eu vou para lá. Ainda tenho o meu apartamento lá em Melbourne, minhas coisas estão tudo lá. Só que eu tive que me reinventar, eu tive que fazer essa mudança, porque ficar lá não estava adiantando. Esperando para ver se quando eu ia voltar a trabalhar, não fazia sentido para mim nesse momento. E aí eu tive a capacidade também de ter esse poder de mudança, né? De me reinventar, de me recriar, descobrir que eu posso ir para um outro lugar e viver uma nova vida, um novo recomeço, né? Acho que esse foi o principal motivo, assim, que me fez tomar essa decisão, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ana, acho que... Muito bem, muito obrigada. William, deixa eu chamar uma grande empreendedora, uma pessoa que também desenvolve muitas atividades, que é a Alessandra Fraga, para conversar contigo.
Tudo bom, William? Obrigada Tudo por ter ótimo. aceito o nosso convite, estar aqui compartilhando com a gente. Eu acho que essa troca de experiências é muito valiosa, é muito importante, porque a gente sempre se espelha no outro, né? Muitas vezes positivamente para a gente conseguir superar as nossas crises. E tu falou em reinvenção e eu fiquei pensando, a gente entrevistou muitas pessoas de vários países e a gente começou a perceber que o brasileiro ele realmente tem essa capacidade de se reinventar, de ser criativo, de buscar algo diferente. A gente teve aqui, tivemos muitas, vamos dizer assim, pessoas criaram muitas oportunidades, grandes empresas, houve uma solidariedade no início, certo? Outras pessoas que, como tu falaste, não tinham esse planejamento, tiveram que se reinventar e se reinventaram lindamente, conseguiram superar esse momento, descobriram uma nova oportunidade, como tu falaste. Mas a gente percebeu que em alguns lugares do mundo as pessoas não tiveram essa mesma forma, né? Então eu te pergunto, como tu já vive há 4 anos aí na Austrália, como é o australiano? Ele tem esse mesmo poder de reinvenção do brasileiro? Ele conseguiu lidar da mesma forma? Como é que tu enxerga aí o que o australiano está passando? Ó, então, esse é um tema bem polêmico, né? É. Porque a Austrália, os australianos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou de vir, ou de conhecer aqui, ou de conhecer alguém que já morou, eles têm a fama de ser preguiçosos, né? De serem preguiçosos. Então, assim, de todos os australianos que eu conheço, eles, de certa forma, eles estão de boa, né? Vamos dizer bem no português, eles estão de boa porque eles estão tendo o auxílio do governo. Então, Certo. por exemplo, e os empreendedores, os donos de negócios, né, de business, de forma geral, eles tiveram, de certa forma, também um apoio do governo. Por exemplo, no local que eu trabalhava, eles tiveram que fechar as portas obrigatoriamente por causa da pandemia. Consequentemente, eles não estão pagando aluguel. Então, de certa forma, eles não estão sendo tão afetados assim. Eles têm o apoio do governo, que obviamente é muito melhor do que o apoio do nosso governo que a gente teve aí no Brasil, né? Vamos dizer, em valor monetário mesmo, Sim. né? Mas, então, tipo, eles estão apenas esperando essa maré passar. O lado bom é que eles têm, sim, o apoio do governo aqui, então eles não são tão afetados como a gente foi no Brasil por não ter esse auxílio do governo ou o auxílio do governo não ser o suficiente para a pessoa ficar um pouco mais tranquila. Então, basicamente é isso. Eles não são nem de perto, eu acho, o poder do brasileiro de se reinventar, de se recriar, de fazer outras coisas. E eu acho que até eles têm bastante sorte de ter um país né, que auxilia nesse sentido, numa situação dessa, porque no Brasil a gente não teve esse auxílio e muitas pessoas se reinventaram, começaram a cozinhar em casa para vender, começaram a fazer outras coisas. Inclusive aqui, muitos brasileiros, amigos meus, inclusive, que perderam seus empregos ou começaram a trabalhar menos horas, porque aqui a gente recebe por hora, né? Então a pessoa trabalhava ali 30, 40 horas semanais e aí agora passou a trabalhar 10, 15. Muitos brasileiros tinham o talento de cozinhar, começaram a cozinhar e vender marmitas prontas, né, para fora. Outras pessoas que trabalhavam fazendo determinada atividade passaram a fazer entregas de delivery, sabe? Então, muitos brasileiros aqui foram exemplos, assim. A gente tem os grupos ali no Facebook, né, brasileiros em Melbourne, brasileiros na Austrália. Então, a gente vê esse movimento, assim, dos brasileiros se ajudando e se reinventando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito nossa, para ser bem sincero. Obviamente, talvez tenha alguns australianos que tenham feito, mas assim, dos que eu conheço, ficaram tudo em casa esperando o governo, né, entendeu? Com o auxílio do governo, esperando a maré passar. Eu digo Como a isso gente diz, principalmente pelos meus chefes, né, do meu trabalho que ainda está fechado, eles estão em casa,
Hein, William? Como a Fazer gente o quê? diz, o brasileiro, ele tem um jeitinho brasileiro que muitas vezes é levado para o mau sentido, mas nós temos uma capacidade de adaptação que é muito difícil de ser alcançado por qualquer outro cidadão de outra parte do mundo. Tanto é que o brasileiro ele é muito valorizado no exterior por essa capacidade de resolver o problema, Exato. né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Exatamente. E eu acho que não só o brasileiro, porque eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas também, assim, muito o pessoal da Colômbia aqui, eles são muito bem respeitados também, porque o colombiano ele é bem parecido com o brasileiro, sabe? Ele tem essa capacidade do trabalho, sabe, do acordar cedo, do vamos pegar junto, que nós brasileiros temos, né? Então a gente acaba se destacando. Às vezes a gente se destaca assim, fazendo o nosso básico, e daí isso acontece, já aconteceu e acontece comigo, assim, sabe? Todos os lugares que eu já trabalhei aqui ao longo desses 4 anos. Das pessoas, tipo, te elogiarem, só que eu tô fazendo só o meu normal, sabe? É o meu básico. É que a gente tem outra forma de enxergar o trabalho, né? De enxergar a profissão, de enxergar a atividade que a gente executa, né? A gente se doa muito mais. Logo, a gente acaba se destacando muito mais. William, a gente está Basicamente chegando ao isso. final do tempo da nossa conversa aí, e eu gostaria de convidar a Alessandra e a Ana Paula para deixarem a mensagem final delas e depois pedir para tu transmitires uma última ideia nessa nossa conversa para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, primeiro, Alessandra Fraga. William, muito obrigada por estar aqui conosco. Com certeza, as suas palavras vão fazer diferença para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, porque o que tu mostraste é que na pandemia nós estamos na frente, né? Porque não tem nada que que diga que não vai ter outras ondas ou outras pandemias ou outros problemas, e nós estamos nos saindo muito bem. Então a gente está conseguindo se adaptar aqui no Brasil, né? Os brasileiros, né? Falando da nossa nacionalidade, os brasileiros conseguem se adaptar muito bem. Isso mostra que qualquer diversidade que a gente tiver no futuro, a gente vai estar na frente. Então é para todos acreditarem, né? E seguirem em frente. Obrigada. De nada. Ana Paula. William, gratidão por estar aqui conosco. E, sem dúvida nenhuma, foi bastante agregadora a nossa conversa. Você trouxe 2 pontos bem importantes, de muitos pontos importantes, mas 2 que eu acho que a gente deveria trazer mais destacado. Uma é que essa não é a primeira crise, independente seja pandêmica ou econômica, ou seja, qual for a crise que a gente vai estar vivendo, essa não é a última, não é a primeira e não é a última. Então, a gente tem que pensar que não é se vai acontecer de novo, é quando. Isso foi ótimo. E trazer a importância de um planejamento financeiro. Como o planejamento financeiro pode trazer essa estabilidade perante essas crises, perante os problemas e até mesmo como você pode se comportar emocionalmente bem melhor quando você está mais estruturado. Né? Essas 2 coisas foram muito importantes, mas quero muito te agradecer, sim, e pensa assim, ó, vocês, as pessoas que estão fora do país, buscando crescerem, desenvolverem, estudar, vocês têm um perfil diferenciado, isso é fato. As pessoas que estão se destacando aí, sem dúvida nenhuma, é porque elas já são diferenciadas, principalmente por deixar o seu país, a sua zona de conforto, a sua família, para buscar crescer, melhorar, desenvolver. Então, parabéns para você e para todas as pessoas que estão aí buscando sempre melhoria. De fato, vocês já são um perfil que merece destaque e, sem dúvida nenhuma, essa criatividade, essa adaptação que o brasileiro tem, possa ser, sim, exemplo e modelo para trazer uma outra visão também dos brasileiros para o exterior, que nós somos, sim, pessoas que trabalhamos, que destacamos, que somos criativos, nos adaptamos e temos muitas habilidades e competências que a gente pode levar para onde nós formos de bom grado, né? Muita gratidão, William. Espero que nós possamos fazer várias outras atividades e que possamos ter a oportunidade de tê-lo conosco, trazendo
todas as informações, muitas informações que possam agregar até mesmo aquelas pessoas que pensam em morar fora, tanto como os benefícios, as vantagens e também as dificuldades. Gratidão. Muito obrigado. William Natel, administrador, pós-graduado em liderança estratégica de negócios pela SPM, especialização na Austrália em International Business, cursando Leadership Management e morando na Austrália, entre Melbourne e Perth, há 4 anos. Que mensagem tu pode deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento? Olha, Rogério, eu queria só deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que, obviamente, que não desistam dos seus sonhos, isso é uma coisa óbvia, e seja ele no Brasil, seja ele no exterior, né? Que vá atrás, que não se abstenha por causa de uma pandemia ou por causa de uma crise econômica que ela vai voltar a acontecer, seja daqui a 2, 3, 4 anos, a gente nunca sabe quando. Só que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas tenham um planejamento melhor, porque as pessoas que eu conheço e muitos amigos, inclusive no Brasil, sofreram muito mais pela questão do seu trabalho, ter perdido seu trabalho, ter perdido a sua renda. Então, acho que cada vez mais é importante a gente ter um planejamento financeiro, ter uma reserva de emergência para esses casos, né? Então, que essa pandemia tenha servido de exemplo para essas pessoas que no seu primeiro mês já não sabiam como pagariam suas contas. Então, eu queria deixar essa mensagem em especial, porque eu tive a oportunidade de conversar com muitos amigos e poder dividir esse pensamento que eu tenho sobre o seu próprio planejamento financeiro. E uma outra coisa que eu queria falar é a questão das pessoas poderem sempre se reinventar, não entrar numa zona de conforto e achar que o seu trabalho está garantido, porque eu acho que não existe, como é que eu posso dizer, não existe uma garantia de você estar trabalhando numa empresa que você vai ficar lá para sempre, ou isso não existe, isso é coisa da cabeça da gente, que a gente acaba criando, e então a gente tem que estar sempre buscando novas oportunidades, se reinventando cada vez mais. E eu acho que era isso. E cada vez mais a gente tem que aprender a depender menos do governo, porque isso eu percebi muito aí no Brasil, que as pessoas começaram já, mas o governo não ajudou, o governo... Ok, tudo bem que a gente paga os nossos taxas, os nossos impostos, ou como queira chamar, e a gente deveria ter esse respaldo do governo, mas a realidade não é essa. Então a gente não pode ficar refém do governo, refém de uma ajuda financeira, de uma ajuda que não vai acontecer, sabe? Seja no Brasil, seja fora, nós aqui, estudantes internacionais, não tivemos ajuda nenhuma também, então isso não é só no Brasil. A gente tem que ser independente cada vez mais. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse vídeo depois, no sentido de terem seu próprio planejamento financeiro para poder passar por todas as adversidades que ainda estão por vir. Acho que era isso. Obrigado, William. Muito obrigado pelas tuas palavras. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.